Pô, então, muito boa noite, né, para todo mundo que está aqui. Falar um pouco mais alto. Então, tudo que eu vou dizer aqui tem com base não só a história, não só os dados, como a minha experiência pessoal enquanto uma mulher na área de tecnologia. Então, beleza. The future is female. Eu tenho que capular de cá. Perdão, não acostumada com isso. Eu vou ficar do outro lado. Melhor. Então, beleza. The future is female. E a gente vai falar da nova e da velha geração de mulheres na tecnologia. Vamos começar então. A história ela remonta grandes mulheres na tecnologia e também as aponta como um futuro. Eu trouxe alguns nomes que eu acho que algumas pessoas aqui já devem conhecer. Eu particularmente gosto muito da primeira mulher que está apontada ali, acho que essa funciona aqui, que é a Ada Lovelace. Ela é considerada a primeira programadora na história, mas eu gosto muito mais de outro fato. Não é muito importante esse, mas eu gosto muito mais de outro fato em relação da vida dela. Ela é filha do Lord Byron, que é aquele cara do romantismo, da fase ultra romântica, e ele era doido. Basicamente, no fim das contas, ele era doido. E a mãe dela falou assim, não, essa menina não vai mexer com isso. Ela vai ficar doida igual o pai dela. E aí ela tinha uma aptidão muito grande para matemática. E a mãe dela falou, não, beleza, pode ser. Isso aí está tranquilo. Como se a matemática não fosse deixar ela maluca também. O que acabou que, no fim das contas, ela se tornou a primeira programadora da história, porque o pai dela era doido e a mãe dela não queria que ela continuasse nesse mesmo rumo. E aí, anos depois, eu não fui tão fidedigna com a cronologia. Anos depois, a gente teve a Margaret Hamilton, que vocês já devem ter visto aquela foto típica dela com aqueles livros gigantes do código da Apollo 11. Ela foi diretora e supervisora no projeto da Apollo 11. Uma coisa interessante sobre a história dela, que quando a gente vai pesquisar, fala que ela casou-se anos depois e que a filha dela estava nas dependências da NASA, que é onde ela trabalhava, recorrentemente porque ela não tinha onde deixar essa menina. Isso não consta na história do marido dela. Então, vamos guardar essa informação. Aqui, eu estou trazendo a Kate Bowman. Vocês já devem ter visto essa foto. Ela saiu recentemente na história da humanidade. Ela saiu ontem, basicamente. A Kate Bowman, ela trabalhou para poder... Liderou o desenvolvimento de um algoritmo para imagens de buracos negros. Eu particularmente gosto muito dessa referência. Ela é uma referência mais jovem, mas eu acho que cruza bastante com a minha história. Eu trabalhei num projeto open source chamado Kitos, que fazia a passagem de informação de um telescópio lá do Chile para os Estados Unidos. Então, eu me sinto 0,0001 parte da história dela. Dando prosseguimento, a gente tem a Katherine Johnson, a gente tem a Dorothy Vaughan e a Mary Jackson. Vocês já devem ter visto o filme Estrelas Além do Tempo, que conta realmente sobre a vida delas e como que era tudo. Elas enfrentaram não só o ponto de serem mulheres, mas de serem mulheres negras na computação, na tecnologia que seja. Isso tem outro reveso, tem outra luta, tem outra história. Isso significa o quê? Que elas passaram por ainda mais dificuldade. Se era difícil ser reconhecida como uma mulher, imagina só como uma mulher negra naquela época. Então é preciso citar que a Katherine Johnson, matemática e física, cientista espacial norte-americana, tem um errinho ali. A primeira mulher negra foi a Dorothy Vaughan. Não, peraí. A primeira mulher negra a ser promovida chefe do departamento na NASA foi a Dorothy Vaughan. E a primeira engenheira aeroespacial do NACA, né, atualmente a NASA, foi a Mary Jackson. Então, beleza. Seguindo na história, a gente tem outra referência que é um pouco mais jovem, que é a Joy. A Joy é uma pesquisadora do MIT, ela é fundadora do Algorithm Justice League, que foi para criar um mundo com tecnologia mais equitativa e responsável. O que aconteceu com ela foi que ela foi tentar usar um algoritmo de reconhecimento facial e ela não conseguiu até que ela colocasse uma máscara branca no rosto. O que isso quer dizer? Eu imagino que quando ela ligou esse algoritmo, o rosto dela não foi reconhecido, ela falou assim, uai, esse é por minha conta. Mas eu acho que na história foi desse jeito. Ela falou assim, uai, por que isso não está funcionando? E isso levou com que ela levasse a pesquisa de doutorado dela. Ela assim? Mais perto? Isso levou com que... Olha, melhorou muito. Isso levou com que ela fizesse a pesquisa de doutorado dela se voltar para algumas perguntas, que são: quem desenvolve esses algoritmos e para quem a gente desenvolve esses algoritmos? Muito provavelmente as equipes que fizeram eram de pessoas brancas que testaram consigo mesmas, ou que as imagens de treinamento também eram de pessoas brancas. Então, é isso que ela levanta para a gente.
Outra história muito interessante aqui, que eu acredito que é da Lynn Conway. Ela é cientista da computação, ela é engenheira elétrica e pioneira na pesquisa do VLSI, Very Large Scale Integration. E ela é uma mulher trans. Então, ela está trazendo aí outro revés na história. Como a gente teve essas 3 mulheres que também passavam por uma coisa para além do fato de serem mulheres, a gente tem a Lynn Conway, que também traz outra luta, que é contra a transfobia. Então, por último, a gente tem aqui a Carol Shaw. Ela é cientista da computação e ela foi a primeira mulher a se tornar programadora de jogos. Ela trabalhou no River Raid, teve o Tic Tac Toe também, a versão 3D dele, e ela foi contratada pela Atari em 1986. Então, ela é particularmente importante para mim, eu gosto muito de videogame. Ela, para mim, é uma referência muito incrível. Mas então, dando prosseguimento aí, para a gente falar agora, a nova geração de mulheres nas empresas de tecnologia e quais são os seus desafios. O primeiro deles é a maternidade. Esse aqui é um relato dessa mulher, a Alexandra Maria de Oliveira, que ela diz que, para ela, foi difícil conciliar a casa, o filho, o marido e o trabalho na faculdade. Fora isso, ela diz o quê? Que o mercado de trabalho ele não valoriza muito, começando pela diferença salarial entre homens e mulheres. A história dela é respaldada por esse dado aqui do IBGE, de 2019, aqui no Brasil. Então, veja bem, a média de horas semanais dedicada aos cuidados de pessoas e ou afazeres domésticos por sexo. Os homens destinam 11 horas por semana, enquanto as mulheres destinam 21,4 horas por semana no cuidado com outras pessoas. Então, beleza. As coisas elas têm que acontecer. Na vida das mulheres, a gente não tem muito bem um plano B. A gente tem o plano A. Aquilo tem que acontecer. Como conciliar a carreira com a maternidade? E como é que as empresas podem nos ajudar? Então, beleza. A tecnologia ela precisa das mulheres, ela precisa reter essas mulheres. Então, como que a gente vai fazer isso, né? O que seria necessário? A gente precisa de lideranças fortes, a gente precisa de ações compreensivas e o empoderamento daquele ambiente. O que isso significa? Por favor, passe. Isso significa que seria muito interessante por parte das empresas que acontecessem algumas ações, que seria, no caso, o retorno progressivo ao trabalho. Permitir que as mães voltem gradualmente ao trabalho após a licença maternidade, trabalhando meio período ou fazendo um cronograma adaptado. Opções mais flexíveis para essas mulheres. Horários flexíveis, opções de trabalho remoto, para permitir que as mães possam conciliar as responsabilidades do lar com as responsabilidades do trabalho. A licença maternidade, e veja bem esse nome que está escrito aqui. Paternidade. A paternidade ela não consta na história do marido da Margaret Hamilton, mas é muito necessário que ela passe a constar na história dos homens que têm filhos hoje em dia. Então, é muito interessante que as empresas compreendam que 5 dias após o nascimento de uma criança não é suficiente para que um pai esteja em casa. E também empresas que não têm a opção, por exemplo, do home office, que ofereçam creche no local de trabalho, para que essas mulheres consigam levar seus filhos e desempenhar a sua função com tranquilidade. Não só isso, mas como o apoio emocional, oferecer suporte emocional, aconselhamento, programas de mentoria, isso tudo pode ajudar essas mães a equilibrarem o trabalho com a maternidade. E essas opções de benefícios flexíveis, opções de plano de saúde, licença médica remunerada e opções de poupança para a educação infantil também podem ser imprescindíveis na vida dessas mulheres. Então, dando seguimento, outro ponto que ele é também muito preocupante, que ele preocupa essas mulheres, é a aceitação do público masculino com a figura da mulher na posição de liderança. O que acontece? Vamos lá, vamos ser respaldados de novo por mais um dado. Dessa vez, o dado é desse aqui, da pesquisa de mercado e opinião pública. Alguns homens foram perguntados sobre essa afirmação. Eu me sinto desconfortável quando a minha chefe é uma mulher. O Brasil apareceu em um dos maiores índices onde os homens se sentem necessariamente desconfortáveis com mulheres na liderança. Nós temos aí 27%, aliás, dos homens desconfortáveis com esse fato. Por que isso acontece? Imagino eu, uma conjectura, eu acho,
que também é respaldada por esses dados. Se a gente for dar uma olhadinha nessa pesquisa aqui da Revelo, veja bem, a gente tem aqui a média dos níveis hierárquicos de homens e mulheres no mercado de trabalho, de acordo com essa base da Revelo, que é de 2021 e 2022. Nós temos, aqui na distribuição, nós temos muito maior o nível de homens, como o cargo de júnior, pleno e sênior. E aqui está necessariamente a distribuição do gênero por senioridade. Veja bem, a quantidade de homens que são júnior, pleno e sênior, e onde que está a reguinha das mulheres nesse caso aqui. E não só isso, o que mais acontece é que na folha de pagamento as coisas também mudam. Veja bem aqui, ó, a média salarial por gênero e senioridade no comparativo. Muito interessante que quando as mulheres ascendem, o júnior está equiparado, nesse caso aqui em 2020, já em 2021 não. Quando as mulheres ascendem na carreira, seja pleno ou seja sênior, a gente dá uma olhadinha nessa diferença aqui, ó. Os homens estão ganhando R$ 6.900, enquanto as mulheres R$ 6.200. Então, aqui a gente tem por senioridade e aqui a gente tem a mesma informação em relativo à em carreiras diferentes, que seria de tecnologia da informação, desenvolvedores e business intelligence. Então, a gente consegue observar que não há apenas no cenário aqui em 2021, eu acho, que as mulheres estiveram acima dos homens. Aqui também não. Pois é, então, a gente tem apenas um dado em que isso aconteceu em um determinado momento ali em 2021. Então, eu acredito que isso tudo que acontece, esse não reconhecimento, ele é um resquício de todo esse passado, de toda essa história que a gente tem de subrepresentatividade e de... Eu não vou nem usar essa palavra, mas todo esse histórico do fato de a gente não ter as mulheres presentes no mercado de trabalho da tecnologia, sim. Então, outro desafio são as crenças limitantes. A gente tem que quebrar a crença de que o mundo corporativo, não é das mulheres, mas necessita de mulheres inspiradoras na liderança. Então, a liderança, ela define a cultura e ela define como aquele ambiente de trabalho vai acontecer. Nós precisamos de lideranças fortes. E, então, falando nesse tópico de precisar de lideranças fortes, essas mulheres, elas precisam primeiro chegar lá. Como que nós vamos fazer com que essas mulheres cheguem lá? Nós passamos primeiro por esse tema aqui, ó, justiça e igualdade. As políticas afirmativas de paridade de gênero e o gender mix. Vamos entender um pouco o que é isso, porque é extremamente importante em alavancar a entrada dessas mulheres no mercado de trabalho. Então, eu trouxe essa imagem aqui para a gente poder observar alguns pontos. Nessa primeira imagem aqui, todo mundo recebeu exatamente a mesma coisa, que foram os 3 caixotinhos. É igual. Todo mundo consegue concordar que é necessariamente igual. Mas é justo? Então, na segunda imagem, a gente tem que a pessoa que é mais alta, ela não recebeu um quadradinho, um caixotinho. A pessoa do meio, que não via necessariamente tudo, recebeu 2. E a pessoa que é PCD, ela recebeu o que ela precisa, que é uma rampa de acesso. Não é igual, mas é justo. Então, em vista da justiça e da igualdade, nós temos as políticas afirmativas de paridade de gênero. Esse nome grande, o que é? O que significa esse nome grande? As políticas afirmativas de paridade de gênero, elas são medidas específicas e intencionais, implementadas por governos, organizações ou instituições. Elas têm necessariamente o objetivo de promover a igualdade de gênero e aumentar a representação das mulheres na posição de liderança. Então, quais são essas medidas de paridade de gênero que podem ser tomadas? Cotas de gênero. O que é isso, né? Cotas ou metas para representação femininas em cargos políticos, conselhos de administração, liderança e outros setores chaves. Ações de recrutamento e seleção. São práticas que incentivam a diversidade de gênero em processos seletivos, considerando critérios de diversidade. Ainda, a gente tem programas de mentoria e capacitação, a orientação e o apoio específico para o desenvolvimento profissional de mulheres em áreas em que elas foram subrepresentadas no passado. E não só isso. O que é esse lance aí do gender mix?
Porque eu acho que muitas vezes acontece de quando a gente fala de políticas afirmativas de gênero, a gente escuta conversa de canto, como, mas vocês acham que as mulheres não são capazes, por isso estão colocando cotas, mas elas estão pegando o nosso emprego, não é justo colocar para elas. Isso que a gente estava falando necessariamente agora, a gente estava falando de justiça e de igualdade. O passado, ele conta essa história e no futuro a gente não pode deixar se repetir. Então, para falar do Gender Mix, para poder apaziguar um pouquinho os ânimos em relação às políticas de paridade de gênero, o Gender Mix, quando num ambiente de trabalho ele possui o Gender Mix adequado, significa que tanto homens e mulheres e as outras identidades de gênero têm oportunidades iguais de contribuir e ocupar diferentes posições e cargos dentro da organização. Isso significa que é para a gente conviver em harmonia, é para a gente dar às mulheres aquilo que é necessário, aquilo que é justo. Então, nós precisamos apoiar a diversidade, o pensamento e a experiência. Então, afinal de contas, a diversidade ela é o berço da inovação. Ambientes muito diversos é onde a gente consegue se sentir confortável para realmente ser a gente, para realmente pensar naquilo que a gente precisa pensar e ser aquilo que a gente precisa ser. Então isso tem que ser necessariamente e ser incentivado. Então, seguindo aqui um pouco na reta final, the future is female, não tem discussão. E agora fica aqui. Em 2023, onde é que está a nova geração de mulheres na tecnologia? Quem são essas mulheres? Falei aí das mulheres do passado, remontei um pouco dessas histórias, mas quem são? Quem são essas mulheres aqui? Eu trouxe mais algumas. Essa aqui, ela é a Freya Homer. Ela, na verdade, é uma youtuber, ela é produtora de conteúdo. E ela é uma pessoa que eu acompanho na internet já tem alguns anos. Eu entrei em contato com ela para saber se eu podia trazer o nome dela aqui hoje, porque ela, para mim, é uma mulher que em 2023 tem feito muito pelo nome das mulheres na tecnologia. Tem outra pessoa que eu trouxe aqui, que é a Maria. A Maria Queiroz é uma amiga. Ela trouxe aqui um pouco da história dela. Ela é uma mulher de 27 anos, ela é lésbica, rondoniense, ela é formada em sistemas e especialista em Big Data. A Maria já trabalhou em tudo quanto é canto. Ela teve na Arezzo, na Adidas, L'Occitane. Ela é assim, Barbie Profissões completamente. E hoje em dia ela é Data Manager na Vitude, uma startup que tem como missão democratizar o acesso e a psicoterapia no Brasil. E aí, por último, eu trouxe outra mulher que, na minha opinião, também faz parte do hall de grandes mulheres na tecnologia, que sou eu mesma. Então, eu sou formada em Ciência da Computação pela Universidade de São João del Rei. Eu sou há 2 anos no mercado de trabalho. Eu sou analista na empresa Accenture Brasil. Eu me dedico toda sexta-feira a um evento chamado Front-End Friday, ora chamado Full Stack Friday, que busca promover conteúdo sobre back-end e front-end junto com o Gabriel. E impulsionar outros talentos já existentes dentro do quadro de funcionários da firma. Além disso, eu sou mentoranda do Hugo, que está aqui com a gente. E eu sou grande entusiasta de front-end, em específico, Vue.js. E é isso que eu vim trazer para vocês. É essa história, a história dessas mulheres, a história das mulheres que trabalham comigo, a história das minhas colegas, que eu até não sei se elas estão assistindo, mas eu vou citar o nome delas. É a história da Carol Nhoque, é a história da Suzana, é a história da Mariana, da Priscila Dias, da Evelyn, da Duda e de tantas outras que todos os dias estão construindo o fato de sermos mulheres na tecnologia e de sermos grandes e de que o futuro é feminino. Então é isso. Eu queria trazer só quem está apoiando a gente. Quem são essas? São mulheres que se reúnem para falar de programação, para serem programação. Então, quem tiver curiosidade de pesquisar esses programas, essas mulheres são incríveis. E muito obrigada pela atenção, pessoal. É isso. A Bárbara que arrasou, velho. Pô, achei muito legal. Nem estava esperando o meu nome aparecer aqui na apresentação. Nem eu. E eu, que isso, muito obrigado, Bárbara. Foi top demais. Acho que é uma coisa muito bacana, né? Trazer as pessoas, né? Pessoas que estão hoje, mulheres que estão hoje, né? Trabalhando na área. Mostrar o quanto que vocês estão representando aqui, né? Nosso time mesmo, a gente tem grandes nomes. Não só a Bárbara, né? Ela falou várias pessoas aqui. Espero que o pessoal esteja aqui assistindo a gente, né? Na live, online. Pessoal, agora achei o Vinícius, inclusive, está aqui com a gente.
Bom, eu acho que é bem legal. Inclusive, eu gostei muito quando você fez a slide das comunidades, né? A gente já estava acabando de falar de comunidades. E, poxa, tem muita comunidade. Tem muita comunidade que apoia as mulheres. Que apoia as mulheres. E que vocês, principalmente quem nunca participou de uma comunidade, né? Participar de uma comunidade é uma barreira. Sendo mulher, às vezes é uma barreira ainda, uma outra barreira, né? Que você não sabe quais são os grupos que estão ali aprendendo, né? Então, poxa, achei muito bacana isso aí ter linkado aqui com a palestra anterior. Eu queria só deixar a Bárbara para falar um pouquinho. Tô falando demais. Não, que isso. Eu fico muito feliz, né, de ter sido convidada, de poder trazer todo esse conteúdo aqui para as mulheres que estão aqui presentes, para as mulheres que, enfim, estão aí assistindo Tomara. Não, e é isso, assim, eu sou apaixonada por open source, até gostei bastante da palestra anterior. Eu sou muito faladeira de open source no meu dia a dia. E aí é só isso, eu trouxe esse pessoal porque há muito tempo eu tive contato com a galera do Rail Girls, tive contato com a galera do PyLadies, o Girls Who Code, inclusive, a Accenture apoia. Então eu só quis trazer essas mulheres aí também para complementar toda a história que eu estava contando. Queria abrir para perguntas, na verdade, né? Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, fica Alguém à vontade. tem uma pergunta? Opa! Ah, tá lá! Então, eu gostaria de saber sua opinião sobre a mídia. Você acha que a mídia, ela meio que atrasou essa coisa da mulher no mercado de trabalho? Por exemplo, eu vi esses dias que mulheres já participou da guerra. Eu vi pela Carolina Sardá que existia uma mulher chamada Ludmilla, não sei o sobrenome, eu acho que é alemão, e as Bruxas da Noite. Elas participaram da guerra, da Segunda Guerra, foram excelentes, mas eu acho que ninguém sabia dessa informação. Eu, pelo menos, não sabia. O que você acha? Então, eu não sei se é necessariamente um movimento somente aí da mídia, mas eu acho que também trazendo mais um pedacinho da história. Uma troca de microfone rápido. Mais um pedacinho da história. As mulheres, elas tinham uma participação muito mais expressiva em, por exemplo, cursos de matemática e ciência do que se tem hoje em dia. O que aconteceu foi que esse movimento, essa transição para a tecnologia, ela trouxe muito dinheiro. Então, a partir do momento que é uma área que ela movimenta muito dinheiro e que ela é assim, o representante, né, dessa grana toda, as mulheres foram sendo colocadas um pouco ali do escanteio, porque a gente está falando de uma época, até me vai indo aqui do anacronismo da situação. A gente está falando de uma época em que as mulheres elas não podiam ter propriedade, o que dirá propriedade intelectual. Então, eu acho que isso é um movimento, esse apagamento, ou essa dificuldade, ou isso tudo, é um movimento de tudo que a gente viveu lá atrás. É um conjunto da obra. Não é culpa da mídia agora. É necessariamente a bola que estava rolando, eles continuaram a rolando. Deixá-la rolar. Então, o nosso papel aqui é impedir. É realmente conhecer a nossa própria história, porque é aquela frase, né, que tá pegadaça, que é que se a gente não conhece a nossa própria história, a gente está fadado a repetir. Então, acho que a resposta é essa. Eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida, uma pergunta. Acho que não. A senhora tem? Pergunta se alguém tem mais dúvida, quais as dores para entrar no mercado. Eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida, se tem mais alguma dor sobre... Você, amiga? Não, pô. Pega aqui, pergunta aí. Fica lá, que eu levo o microfone. Oi, prazer, meu nome é Thay. Eu atualmente não estou inclusa na área de tecnologia. Inclusive, meu curso não é de tecnologia. Porém, eu gostaria de saber qual que é a probabilidade de eu ser aceita no mercado, porque assim, não tenho conhecimento sobre a área, estou me formando em outra faculdade, mas caso eu queira entrar no mercado, não ter uma faculdade, sim cursos profissionalizantes. A gente vê no mercado, óbvio que vai se especializando ao longo do tempo, mas as mulheres, pelo menos que eu acompanho, que eu vejo no mercado, elas já vieram diretamente da área na faculdade, foram para engenharia da computação, ciência da computação. Então, qual que é a probabilidade de eu me colocar no mercado, eu começando depois e não com a faculdade em si, mas com cursos técnicos, com cursos profissionalizantes?
Só uma pergunta, você está fazendo faculdade de quê? Administração de empresas. Administração? Administração de empresas. Bacana. Pô, então, eu vou ser muito sincera. A probabilidade de você se inserir no mercado é toda. É toda. Esse mercado de tecnologia, ele tem capacidade para absorver profissionais como você. Eu vou te dar um exemplo, assim, na prática. A minha namorada, que está aqui, é veterinária. E ela também está se inserindo na área. Ela também está buscando outro tipo de conhecimento, outro tipo de informação para poder fazer essa troca diária. Então, sinceramente, eu falava isso na minha época de CA, na época que eu estava no centro acadêmico, que era o seguinte: computação é muito mais sobre não desistir do que acertar de primeira. Então, seria, inclusive, o meu conselho para você que quer se inserir nisso agora. Tem espaço aqui para todo mundo, Então, o que eu aconselho profissionalmente é necessariamente que você realmente estude, que você faça projetos, que você se insira na comunidade open source, que é realmente onde você tem lugar para aprender, que você procure. As pessoas geralmente elas dão mentoria também. Muita gente do open source dá mentoria. Até os meninos aqui, o Will, o Gabriel, eles fazem esse tipo de trabalho. Então, começa a se conectar com essa galera, começa a se conectar com esse mundo, que a oportunidade ela vem. Você vai ser guiada por alguém que está lá dentro, você vai ser ajudada por alguém, não interessa. Procura saber, procura se informar e estuda muito, porque isso aqui não é brincadeira. Mas vai dar certo. Pode acreditar que vai dar certo. Então. Oi, boa noite. Tá. Boa noite, eu gostei muito da sua palestra, viu? Ficou muito boa. Eu já atuo na tecnologia, né? Eu sou UX Design, especializada em URA, chatbot e WhatsApp. E eu queria uma pergunta, na verdade. Qual é a sua opinião em relação ao mercado de trabalho versus a maternidade dentro da área de TI? Olha, eu vou falar da minha vivência. Opinião mesmo. Eu quero ser mãe. Para começo de conversa, eu quero ser mãe. Então, eu vou falar da minha perspectiva para isso. Enquanto profissional de tecnologia, eu vejo que há um gap nesse mercado para gente, para o profissional de tecnologia. Então, enquanto a minha ideia de que eu quero ser mãe, eu não vou me inserir numa empresa que ela não me dá capacidade para isso. Hoje eu sei que eu estou num lugar que tem condição de me dar isso, que tem condição de me dar o auxílio da maternidade, tem condição de me dar o plano de saúde, o plano de carreira em relação a isso. Inclusive, eu trabalho com mulheres que são mães e que estão na liderança. Então, eu não vejo nenhum, assim, não é impedimento, eu não quero usar essa palavra, porque isso não tem nada a ver com a maternidade. A maternidade, na minha opinião, ela não é e não deve ser o impedimento. Ela vai ser mais uma parte, mais uma nuance da minha vida e de quem eu sou. E eu pretendo muito englobar isso em conjunto, aliado ali ao trabalho, ao home office, a estar presente. Então, a minha visão é de que não se insira, ou eu não vou me inserir, em empresas que não me dão a liberdade de poder escolher ser mãe. Porque ser punida por causa disso não é justo. Ai, é meio que... Obrigada. Ah, tem mais uma ali. Mais uma pergunta. Opa, tô indo aí. Oi? É lá do... Ah, ele levantou a mão, achei que era ele. Boa noite, tudo jóia? Boa noite. Meu nome é Ana, eu sou... Aqui, tá bom? Eu sou auxiliar de TI, né, atualmente, então eu faço de tudo um pouquinho. Então, eu já presenciei uma história de que um ex-colega meu de trabalho, ele não está mais na empresa, mas que ele defendia a ideia de que, por eu ser mulher ou por outras pessoas que estão na minha equipe serem mulheres, a gente não poderia, por exemplo, fazer o trabalho de abaixar debaixo da mesa para dar a manutenção em algum computador. E ele se gabava que isso era um cavalheirismo dele. Ele se orgulhava disso e se orgulhava de defender essa ideia. Então, eu gostaria de um conselho, né, a sua opinião sobre isso, e um conselho de como que a gente pode lidar com isso no dia a dia, porque a gente fala assim, o pessoal acha que não acontece, mas tipo, está presente no nosso dia a dia a todo momento. Então, eu queria saber um conselho seu sobre isso. Então, até da minha experiência pessoal, quando eu estava na faculdade, eu trabalhei no Centro de Recursos Computacionais, que era necessariamente mexer na estrutura de rede do departamento de computação. Então, eu carreguei carretel de cabo de rede, eu abaixei debaixo de mesa, eu fiquei suja de vaselina, porque a gente usa isso para passar os cabos com facilidade, pelo menos a gente usava, né? Então, isso me aconteceu. E assim, o conselho que eu dou, deixa ele para lá, deixa ele para trás.
porque esse tipo de coisa vai, infelizmente, sabe? Infelizmente, vai continuar a acontecer. Se una com as pessoas que conseguem estar junto de você e não trazer esse tipo de agressão para o seu ambiente de trabalho. Que bom que ele não está mais presente hoje na empresa, eu fico muito feliz por isso. Mas também esteja numa empresa onde há apoio para quando alguma coisa dessa acontecer, você conseguir respaldo. Para que você consiga falar, sem medo de falar, que aquilo aconteceu e que aquilo é um incômodo. Porque dessa vez foi um assunto que é um cavalheirismo, um suposto cavalheirismo que ele tinha na cabeça dele, mas pode ser uma coisa mais séria. Então a gente tem que saber que a gente está num espaço que ele é convidativo para que você possa não ficar calada sobre essa situação. Então a minha dica é essa. Não fique calada, não tenha medo de ser punida, porque se você for punida, você pode ter certeza que você vai estar no lugar errado. E deixa ele pra lá. Porque esse tipo de gente eu acho que não compensa. Só não convém. Eu não sei se... Tem mais um? Até aproveitar o assunto, que isso tem nome, que é machismo, né? Saiu na Vogue em 2021 que 90% das vítimas de deepfake são mulheres. Isso mostra que a tecnologia ainda é muito machista e a gente precisa muito de vocês para combater isso aí, para não deixar esse crime de machismo perpetuar. É isso aí. Ah, era isso? Achei que tinha uma pergunta. Mas... O que você acha do uso da tecnologia contra as mulheres? Cara, então, de fato, né, pô, a gente tem que combater, a gente tem que impedir esse tipo de coisa, porque uma realidade no meio da tecnologia é a hipersexualização das mulheres, saca? Então, vou olhar pra lá, porque ele tá pra trás, mas eu vou olhar pra lá, então sinta que eu tô te respondendo. Um grande problema que a gente tem é a hipersexualização da mulher no meio da tecnologia. Isso aí é o bicho. A grande parte dos conteúdos que são divulgados de deepfake, como você falou, ou de, enfim, até animes e etc., são necessariamente para agredir a imagem das mulheres. Então, é uma coisa que eu acredito que ela é combatida com a presença das mulheres na tecnologia mesmo. Igual eu estava comentando aqui agora, pô, deixa essa galera pra lá. A gente tem que se inserir, seguir a nossa vida e ser quem a gente tem que ser. A gente não pode ter medo desse tipo de coisa. Eu sei que é péssimo, eu sei que é horrível, mas a gente tem que o quê? Criar um ambiente que ele é convidativo para que a gente consiga falar e expor esse tipo de agressão para que a gente impeça que elas sigam acontecendo. Porque, infelizmente, isso é história antiga, não é coisa de agora. E tem mais uma aqui, Bárbara. É só fazer um comentário mesmo que... desculpa. A melhor pessoa que eu já trabalhei na área de tecnologia era uma mulher, né? Que eu vejo como faz falta e era só ela na equipe de todo mundo homem. Então, tem que ocupar mais o espaço e as comunidades que estão aqui, mostrando aqui, são uma forma muito legal disso acontecer, né? Não, pô, com certeza. Até a maioria das equipes que eu trabalhei era, tipo assim, 90% homem. Atualmente eu tô numa equipe que tem o dobro de mulheres do que tem de homens. E é a primeira vez que isso aconteceu. Eu simplesmente amo minha equipe. É o ambiente de trabalho mais bacana que eu já tive por ele. E eu acho que, assim, a realidade ainda é essa. Ainda existem mais homens do que mulheres na área de tecnologia. Então, eu acredito que é papel de vocês fazer com que esses ambientes sejam melhores e não necessariamente papel nosso. Só deixando esse comentário também. Pergunta, mais dúvidas? Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. A gente já conversou bastante aqui. Surgiu mais uma? Oi, tudo bem? Eu sou Giovana. Eu sou Giovana. É que eu tô um pouco rouca, desculpa. Eu tô na área de TI tem algum tempo, porém ainda não trabalho nisso, né? Eu apenas estudo. E eu gostaria de saber uma prática que você acha que deveria ser utilizada nas universidades para que tenha mais mulheres nessa área, porque numa sala de 40 pessoas eu acho muito estranho ter apenas 4, 5 mulheres numa área que a gente pode dominar e tem capacidade para isso, mesmo que muitas pessoas duvidem. Como você acha, tipo, que a gente pode mudar essa realidade, uma ação para isso? Ou então, na universidade que eu estudei, que foi a Federal de São João del Rei, a gente tinha 25 mulheres para 300 alunos homens ativos no curso. Então a gente tinha uma comunidade que eu necessariamente sabia o nome de todo mundo, porque eram 25 pessoas.
Eu acho que o papel, a ação, ela é anterior à universidade. Ela vem ali no ensino médio, que é o momento que a gente vai parar e vai pensar e falar assim, o que eu quero fazer da minha vida? Então, a gente tem movimentos secundaristas, né, que é como a gente chama a galera que está aí no ensino médio. E eu acredito muito que as ações elas seriam necessariamente com essas pessoas. Por exemplo, a universidade, ela tem... Vou tentar casar as duas coisas, tanto o ensino médio aí como a universidade. As universidades ela têm eventos de portas abertas. E quando a gente vai nos eventos de portas abertas e a gente olha para o curso de computação, a gente geralmente vê 5 homens em volta de um notebook discutindo alguma coisa que até hoje eu não sei o que é. Eu já estive em vários eventos de universidade de portas abertas e o curso de computação ele não estava com as portas muito abertas, não. Para as mulheres, pelo menos, não. Então, eu acho que esse tipo de evento que consegue transpassar a universidade e chegar no momento anterior a essa escolha, tem que chegar mais para as mulheres, tem que ser, inclusive, dedicado às mulheres. As mulheres que estão nesses cursos, elas podem promover ações, e eu acredito até que pode ser um papel das empresas. A gente promove eventos em universidades, a Accenture já fez isso, outras empresas já foram na minha universidade. E que eles levem, então, as suas mulheres que são lideranças para falar nessas universidades, incentivar essas mulheres, inclusive, a permanecer, porque a permanência das mulheres também é outra questão. Então, permanecer e trazer mais. Já tem pouco, e as que tem ainda, sua maioria desistem antes da metade do curso. Então, exatamente. E às vezes é muito complicado você conseguir permanecer no curso de computação. Enquanto mulher, eu passei por desafios nesse curso que eles eram necessariamente sobre o fato de eu ser mulher. Não era sobre eu saber ou não programar, não era sobre eu ter uma dificuldade com cálculo, com alguma disciplina da computação. Era porque eu era mulher. Aquilo era diretamente relacionado àquilo. Então, a permanecer também não é fácil. Então, por isso eu acredito que seria interessante eventos em que as empresas falam nas universidades, as universidades elas chegam até as meninas que estão aí no ensino médio e elas percebam que é um ambiente convidativo e que elas têm espaço para elas. Aquele ambiente também é delas. Então, eu imagino que talvez seja uma solução legal. Muito obrigada pela resposta. Any more? Não sei se tem mais alguma. Encerrou? Dá tempo de mais uma? Ou... Então, pode ir, por favor. Oi, de novo. Eu sou da área de redes, eu tô terminando e eu meio que queria entrar para trabalhar, só que eu tenho um pouco de medo, porque parece que um erro da mulher é 1000 vezes pior do que um erro do homem. O que você me aconselha para me acalmar nessas situações? Te acalmar? Tá bom, beleza. Então, tem até uma pesquisa que o título dela é engraçado, assim. Os homens são considerados líderes natos e as mulheres têm que se provar. Então, eu acho que a gente vive isso todo santo dia. A gente vive a síndrome do impostor. Eu, particularmente, demorei muito tempo para falar que eu sou desenvolvedora. Eu fiquei um tempão, assim, na universidade. Acho que até o 8º período, né, o último, eu ficava, tipo assim, eu sou estudante. Eu vi um calouro com a camisa escrito developer. No primeiro dia de aula, eu falei, nossa, deve ser bacana ter uma autoestima desse tanto. E eu fiquei reparando isso, sabe? Então, assim, o meu conselho para se acalmar é o seguinte. Faça amigas que você consegue compartilhar esse tipo de experiência. Tenha colegas, homens também, que eles vão ser pessoas de apoio na sua profissão. Igual eu estava falando, é muito mais sobre não desistir do que acertar de primeira. Então, não tenha medo não, tá? Dá um medo danado. Tô falando não é fácil, né? Curei, tá tudo certo agora. Não é isso. Não tenha medo mesmo dessa área. Tenha vontade de ser muito mais. É isso que eu tenho para te falar. Se alie das pessoas que interessam, daquelas que te dão força, daquelas que te aconselham, daquelas que te mostram o caminho das pedras e que estão do seu lado. Eu tenho grandes aliados hoje no meu trabalho que eles são homens. Eu tenho o meu melhor amigo do emprego. Eu tenho a minha melhor amiga do emprego. Então, assim, se cerque de pessoas que elas vão ser assim, o seu porto seguro no trabalho, saca? Eu falo muito disso da emoção, muito disso tudo, porque o que você está me perguntando é como ter calma. Eu não sei te responder. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu não sei te responder como ter calma. Mas eu sei te falar que tem quem ande do nosso lado. Então procure essas pessoas. Eu acho que o tempo encerrou, que não tem mais. E agora eu passo... Agora acabou? Então beleza, acabou.
Uma salva de palmas para Bárbara. Muito obrigado, Bárbara. Acho que foi super bacana. Quem gostou aí, eu queria agradecer, na verdade, todo mundo aí que esteve assistindo nossas palestras, Campus Jobs, né? Amanhã a gente vai estar de volta às 5 horas aqui também, com o Pedro Cavaleiro, para falar sobre carreira internacional. Então, quem tiver interesse, esteja aqui amanhã às 5 horas, sábado, beleza? Valeu, pessoal!